Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim aqui, ao ar livre aqui para falar um pouco para vocês de como que é e como que tá sendo a minha experiência vivendo em uma comune pequena, Minha comune atualmente tem umas 2.000 e poucas. Eu vivo aqui com a minha esposa no interior de Torino, tá? Se você caiu de paraquedas aqui. E assim, como a Itália tem muitas comunes pequenas, eu acho que é legal para vocês terem aí um panorama de como que é viver numa cidade tão pequena, os prós, os contras, se vale a pena, se não vale a pena. Então fica até o final aí do vídeo que eu vou passar todas as minhas opiniões aqui, tá? Então, pessoal, vou começar falando aqui dos prós, Quais são os motivos positivos, então, para você viver no interior, numa comune pequenininha como a minha, tá? Motivo número 1 aí, que eu acho que é o mais legal, é isso aqui. Justamente a gente tá perto do verde, a gente tá conectado com a natureza, ou seja, a qualidade de vida, tá? Aqui é uma cidade bem pacata, tranquila, e isso é até mesmo bem legal, até para quem é aposentado, ou se não, se você já tem filhos. Talvez isso daqui seja algo que você vai gostar, tá? E outro bom motivo para você estar perto da natureza é que aqui a gente tem acesso a fazer uma trilha, a escalar uma montanha, a ver neve. Não vimos ainda neve, mas estamos quase lá, A gente está no outono aqui. Bom, só que também, nem tudo são flores, e como a gente chega aqui, muitas vezes a gente não tem acesso a um carro, a uma moto, um meio de transporte. Então esse é um ponto que eu quero ressaltar aqui. Esse é uma das dificuldades, a maior dificuldade de você viver em um lugar como esse. Porque mesmo que a gente viva a 5 quilômetros de uma cidade boa, que tem infraestrutura, a gente acaba ficando refém de um ônibus que passa quando ele quer. Você não ter táxi, não ter Uber, não ter nada desses benefícios de uma cidade grande, tá? O transporte com certeza é uma coisa que você tem que levar em conta, porque isso pode acabar atrapalhando demais, tá? Gente, tava editando aqui o vídeo, já em casa, e eu não falei muito bem dos ônibus, da questão dos ônibus. Aqui, o que acontece? O principal problema tem ônibus sim, só que eles têm até um certo horário, sabe? Então eles ficam aqui, eles passam das 5, 6 da manhã até as 7 da noite, e depois acabou, entendeu? E se você precisar ir para a cidade à noite, ou se tiver alguma emergência, você tá lascado, basicamente, porque não tem mais. Então você fica meio refém a isso, mas por outro lado você consegue fazer compras. A gente sempre faz com ônibus agora, A gente já chegou a fazer a pé e tudo mais. Se você não viu, dá uma olhada aí nos meus vídeos, mas é mais ou menos por aí, tá? Complementando a questão do ônibus. A gente provavelmente não teria ficado com a casa aqui, que foi uma das poucas que aceitaram, a gente, mas a gente não teria ficado se não tivesse essa proximidade de uma cidade, porque você ir fazer compras no mercado é diferente de você fazer num mercadinho pequeno local, sabe? E isso é uma outra curiosidade. Aqui, cidades pequenas, comunes pequenininhas, elas têm geralmente uma tabaqueria, que é onde eles vendem até alguns produtos ali, mas do dia a dia, coisas que a gente precisa. Por exemplo, você vai querer comprar um pão, comprar um frios, ou algumas coisas, algumas frutas e legumes assim básicos, você acha por lá. Então isso é uma coisa que até dá para se encontrar aqui. Você não fica refém 100% da cidade, mas é bom não ficar muito longe também, Então coloque isso na balança quando você for realmente alugar uma casa, tá? Gente, e assim, uma coisa muito positiva também das pequenas cidades, que a gente pode falar aqui, é uma maior facilidade de conseguir um aluguel. Então, geralmente, quando você chega aqui e você procura casa, as comunes maiores ou os grandes centros, geralmente são ou muito caro o aluguel, ou eles já nem querem papo com você por você ser imigrante. Então, você procurando por essas comunes, assim, que ficam em volta das grandes cidades, você tem muito mais chances de alugar. Porque dessa forma você não tem tanta concorrência, você não fica disputando diretamente com o italiano, para alugar a casa. Por exemplo, a nossa casa, a gente viu que até a dona dela já tinha até abaixado o preço do aluguel por um tempo, para ver se alguém se interessava pela casa. Então era uma casa que já não era muito, que os italianos já não estavam querendo muito, sabe, alugar. E ela estava mais flexível para aceitar ali alugar pra gente, entendeu? Porque realmente ela precisava do aluguel e não estava achando ninguém que tivesse disposto. Mas é claro, se você é assim, se você tem um perfil ali de ser uma família com filhos, ou você é um casal já aposentado, se você tiver mais ou menos esse perfil,
talvez você acabe gostando muito mais do que um casal jovem ou uma pessoa solteira, que é o nosso caso, né? Nós somos recém-casados, a gente veio pra cá, a gente tem ali uma faixa de uns 20 e poucos anos, então acaba que uma cidade desse tamanho, né, pra gente acaba ficando um pouco tediosa. Isso é uma das coisas mais chatas aqui, porque se chega um fim de semana ou se chega um feriado, alguma coisa assim, a gente não tem o que fazer aqui, entendeu? A gente tem sim uma natureza, passeios divertidos, coisas assim, mas chega uma hora que a gente quer fazer algo dentro da cidade. A gente gostaria de ir num fast food, de ir num shopping, esse tipo de coisa, né? Porque a gente veio de uma cidade grande já no Brasil. A gente era de São Paulo, né, capital. Então, imagina, sabe? Pra gente tudo bem, valeu a pena, não é um esforço também, assim, não é uma coisa impossível de lidar. E só que se você é super acostumado a fazer esse tipo de coisa, isso vai acabar pesando pra você e provavelmente você não vai aguentar por muito tempo, sabe? Bom, mas esse pode também não ser um problema seu porque você tem, sei lá, um carro, uma moto, você chegou aqui já com a patente e você conseguiu ali, a patente, quem não sabe, é a carteira de motorista, você conseguiu converter e tá tranquilo, aí você consegue ter acesso à cidade e ao mesmo tempo tendo a tranquilidade aqui da natureza, que não é o nosso caso, né? Que ou é um ou é outro, né? E no nosso caso foi aqui. E é importante ressaltar aqui, gente, que muita gente fala assim, ai, mas escolha bem a cidade, né? Pense bem em que cidade você vai escolher para morar. Só que a verdade é o seguinte, gente, normalmente você não escolhe a cidade, você não escolhe a cidade. Você vai acabar tendo algumas opções de cidade que eles vão, de repente, aceitar alugar para você. Na sua pesquisa você achou algumas cidades e nessa você vai ter que justamente aceitar ali o que chegou, aonde o proprietário estiver disposto a te alugar. Você tem duas opções, ou fala sim ou fala não. Não que você vai poder escolher a cidade que você realmente acha que é o ideal para você. Por exemplo, eu sempre tive o sonho de morar em Milão, não sei o que. Às vezes não vai ser em Milão que você vai morar, a primeira cidade. Vai ser que nem eu, numa cidade bem afastada da província ali, dentro da província de Torino, que foi aonde aceitaram a gente, que foi aonde aceitaram alugar pra gente. Se valer a pena, se não for uma coisa também super afastada, uma comunidade extremamente pequena, né, que tem alguma forma ali de você pelo menos se mexer, ok, vale a pena você dar uma chance, tá? Pelo menos pro recomeço. E quanto ao preço do aluguel, né? Vocês podem estar se perguntando, eu acho que então se você vive numa cidade tão pequena, você está pagando bem pouco no aluguel. Nossa, deve ser por isso que ele aceitou morar numa cidade tão pequena. Sabe que não, por mais que sim, não seja um aluguel caro, você consegue achar aluguéis do mesmo preço que a gente está pagando, só que na cidade vizinha que tem mais de 20 mil habitantes. Então você entende, tipo, aqui a gente tá, na verdade, porque o proprietário ele aceitou a nossa condição, ele foi com a nossa cara, basicamente, e a gente conseguiu alugar. Mas na verdade, o que a gente paga aqui, que são 385 euros, né? A gente pagaria a mesma coisa ou até menos para morar na cidade vizinha, que é grande, que tem a infraestrutura e tudo mais. Então, você entende? Às vezes não é questão de preço, tá? Às vezes você vai morar num lugar como esse que a gente mora e não vai pagar um aluguel tão barato, não. Vai ser quase a mesma coisa ou a mesma coisa, tá? E vale ressaltar também que a gente pegou uma casa assim, a gente precisou pegar o contrato de aluguel da casa bonitinho para fazer o permesso de sojourno da minha esposa. Pra gente não serviria a gente ficar em uma casa provisória, algo como um Airbnb, ou se a gente tivesse amigos aqui, quisesse ficar na casa de amigos, eu não sei até que ponto isso seria positivo pra gente, entendeu? A gente realmente precisava disso para poder fazer o permesso de sojourno dela. Então, leve isso em consideração também, né? Se você for fazer. Depois, né, eu vou fazer um vídeo separado só para falar sobre esse tema, tá? Então, fiquem tranquilos aí, para quem tiver curioso, que eu vou explicar direitinho como é que foi. No fim das contas, a gente não precisou mostrar o contrato da casa, mas eu acho que poderia ser pedido, né? Então, foi algo que a gente não quis arriscar, tá bom? Bom, e com essa vista aqui, eu vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado se você ficou até o final do vídeo, tá? Espero que com a minha experiência vocês possam aí decidir se vale a pena mesmo para você, pelo perfil que você tem, morar nas montanhas, morar numa casa mais afastada, morar no interior aí, tá? Eu acredito que pra gente, no caso, quando a gente se mudou, inclusive, tinha uma outra cidade, uma outra comune menor e a gente não aceitou e a gente ficou aqui. Então, pra você ver que até mesmo se você tá sem critério para escolher casa,
sempre leve em conta algumas coisas e só feche se você realmente achar que você é capaz de lidar com esse novo estilo de vida, se você vai suportar estar longe de um grande centro e ter que fazer esse caminho ou de ônibus ou a pé, ou o que seja. Então é isso, eu acho que eu dei toda a minha opinião aqui, toda a minha experiência, e nos vemos no próximo vídeo.